Oi, pessoal. Eu sou Luiz Serafim, eu sou professor do Instituto Serafim. No vídeo de hoje a gente vai fazer um macacãozinho curto. E, assim, quando eu pensei em fazer esse macacão, eu só tinha a ideia dele como base, né? A ideia dele simples. Eu não tinha noção se eu ia fazer bolsa, se eu ia fazer manga, né? E isso é a parte mais legal da costura, né? Porque a gente não precisa ter isso definido, a gente vai desenvolvendo de acordo com todo o processo. Para quem já me conhece, conhece o canal, sabe como que funciona o meu método de modelagem, que a gente faz tudo a partir de um tubinho, né, de uma base de tubinho. Então a gente faz macacão, a gente faz calça, vestido, blusa, tudo a partir dessa base. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quer aprender a fazer essa base, e vocês podem fazer essa base e desenvolver todas as peças que eu faço aqui no canal. Vamos lá? Então vamos agora à parte da modelagem. Então aqui, como vocês podem ver, a base, né? Vocês vão usar a base de vocês. O meu primeiro vídeo do canal é ensinando a fazer essa base, tá? Essa base sob medida. No caso aqui eu tô usando uma base 42. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo. Então aqui de preto a gente pode ver a base que eu risquei até a linha do gancho, que eu costumo falar que é a linha da virilha, tá? Então eu risquei ela até aqui, ó, tá? Até a linha do gancho. Vamos lá, então aqui em laranja tá a parte que eu alterei. Então aqui na cava eu dei uma entradinha, isso é opcional, caso você não gosta muito cavado, então não precisa entrar, tá? Então eu entrei 1 centímetrozinho em tudo, né? Aqui eu saí meio centímetro só. Aqui na cintura, eu saí 3,5, né? Quem quiser dá pra sair menos, porque ele vai ficar mais soltinho, desse jeito que eu fiz aqui. Aqui tem 1 centímetro de folga de vestibilidade no quadril. Aqui na linha do gancho, eu desci 1,5 centímetro, tá? Pra ele não ficar tão pegando lá embaixo, como é um macacão. E aqui, essa saída do gancho aqui, ó, é o total da medida do quadril dividido por 20, mais 1 centímetro, tá? Aqui eu desci reto. E aqui, a partir da linha do gancho, eu desci 9 centímetros, tá? Então, esse é o comprimento que eu escolhi para fazer no macacãozinho. Aqui no decote eu saí 3 centímetros, eu entrei, desculpa, né, para ficar mais decotadinho. Até onde o decote vai fica a critério de cada um, né? Aqui a gente sabe que é o busto, ó, porque aqui é a linha do busto. Então a gente sabe, por isso que é importante essas linhas de construção. A gente sabe que aqui é o busto. Então eu não decotei muito porque eu não queria que ficasse muito aberto. Tá? Então quem quiser fazer até mais fechadinho, pode fazer fechadinho também. Então essa é a parte da frente, agora vamos para a parte das costas. Aqui na parte das costas eu fiz bem parecido com a parte da frente. Tá? Então aqui se eu sair 1 centímetro, né, se eu cavei na frente 1 centímetro, eu tenho que cavar nas costas também. Aqui eu saí meio centímetro para ficar folgadinho, na cintura 3,5, como na frente. Aqui no quadril foi 1 centímetro também, tá? A linha do gancho eu também desci 1,5 centímetro. E dessa linha do gancho até o comprimento aqui foram 9 centímetros. A saída do gancho das costas é o dobro da frente. Ou seja, o total do quadril dividido por 20 vezes 2, né? Que nesse caso aqui de ser um manequim 42, o resultado é 5. Então, é 10 mais 1 também, tá? Então, deu 11 aqui. E aqui, eu também decotei 3 centímetros. E aqui, como a gente usa a mesma base para fazer frente e costas, eu subi 2 centímetros nas costas, tá? Depois a gente vai ter que colocar um zíper aqui, porque senão ele não entra, tá, gente? Então isso é bem importante quando a gente faz macacão, a gente tem que pensar nisso, quando a gente faz modelagem de macacão. Então essa é a parte das costas. Então aqui eu tenho as peças cortadas. Uma coisa que é interessante quando a gente corta a peça, a gente tem que pensar no acabamento que a gente vai fazer. Por exemplo, aqui o decote na cava, ele saiu um pouquinho do eixo aqui, mas eu tinha cortado bem rente.
Aqui no decote, nas cavas, eu vou fazer um acabamento com viés, então a gente não precisa deixar margem de costura, tá? Porque a gente vai fazer esse acabamento com viés. Eu só deixei margem de costura na parte onde a gente faz a união das peças, né? Então aqui no ombro, a barra eu deixei uma margem maior para a bainha, nas laterais. Então isso é importante a gente sempre pensar. Ó, aqui eu não deixei margem, tá? E também assim, com uma altura de tecido eu consegui fazer esse macaquinho. Mas tem que ver, às vezes vai depender um pouco da medida de cada uma de vocês, tá? Ainda sobrou um pedação de tecido que eu vou fazer algum detalhe no macaquinho. E aí eu vou, quando ele estiver montado, eu vou imaginar o que eu vou fazer de detalhe nele. Então, a primeira parte que a gente vai costurar depois de tudo limpo no overlock é fechar esse gancho da frente. Então, fecha todo o gancho da frente. Agora a gente vai fechar as pences da frente. Então, fecha as duas pences da frente, né? Aquela que a gente marcou lá no molde. No final do vídeo eu falo sobre a marcação dessa pence. Então a gente fecha as duas pences. Depois a gente vai fechar o gancho das costas. O gancho das costas eu fecho da cintura para baixo, tá? Então esse espaço que fica em cima é espaço para o zíper. Lá no final do vídeo eu falo sobre essa necessidade ou não do zíper, tá? Então assistam o vídeo até o final para vocês captarem essa mensagem final que eu falo sobre o zíper. Agora a gente está fechando os ombros, então fecha os dois lados dos ombros. Lembrando que a cada costura que eu faço, eu costumo ficar sempre passando a costura, abrindo. Agora eu tô fechando a lateral. Então, como eu havia falado antes, eu sempre vou abrindo a costura e passando a cada momento, porque às vezes se a gente deixar para passar tudo no final, fica meio difícil, porque a peça vai ficando fechada, né? E fica bem mais difícil fazer tudo isso. Agora eu tô costurando o bolso, né? Um bolso que eu decidi fazer. Eu cortei ele no tamanho 18 centímetros por 20, tá? Um retângulo. E vocês podem fazer o bolso ou não, ele é opcional. Eu decidi fazer, até porque eu tô trabalhando com listrado, que eu acho que fica interessante, porque o vestido ele tá todo na vertical e as listras do bolso eu cortei na horizontal. O próximo passo, eu tô fechando o entrepernas. Então a gente fecha o meio da perna, depois de colocar o bolso, que fica mais fácil, colocar o bolso com essa parte de baixo aberta. Por isso que eu não tinha fechado ela ainda. E agora eu tô fazendo a bainha, então eu já passei ela no ferro, eu passei com 2,5 cm e tô fazendo a bainha. Próximo passo é colocar o zíper. Então, eu tô colocando o zíper invisível. Lá no final do vídeo eu falo sobre ele, que eu deveria ter colocado ele na lateral. Eu tô colocando ele na parte das costas, mas talvez eu devesse ter colocado ele na lateral para ser mais fácil da pessoa fechar o zíper sozinha sem precisar de ajuda. Agora a gente está colocando o viés. Então, o viés eu coloco ele no decote e na cava,
tá? O viés é um acabamento bem legal, a gente usa ele bastante. Então eu sempre coloco ele, costuro ele primeiro o lado direito do viés com o lado avesso da peça, porque daí eu consigo finalizar ele pelo lado direito, que é o lado que tem que ficar mais bonitinho. Então, e também assim, sempre vou passando, né? Eu tenho um vídeo que fala só sobre viés. É só procurar ele aqui no canal, tem vídeo, vários vídeos de acabamento, de colocar zíper, né? Então é só dar uma procuradinha aqui no canal. E agora eu tô finalizando o viés, então eu tô rebatendo ele pelo lado direito. Então a gente já consegue observar como ele vai ficando interessante nesse acabamento. Agora a gente tem a peça pronta. Então o macacão ele tá pronto. Eu não fiz um videozinho dele sem a faixa, mas ele fica bem legal sem a faixa também. Quem quiser ver ele sem a faixa, procura o meu Instagram, Luiz com S Serafim, que lá eu posto todas as fotos das peças. Então a gente pode ver também a parte das costas, o gancho ficou perfeito, o bolso tá bem legal. Chegamos ao fim de mais um tutorial. A gente fez hoje um macacãozinho. Vocês viram que durante o processo eu escolhi fazer somente o bolso. Eu estava em dúvida, eu estava pensando em fazer uma manga com babado. Mas como já está ficando mais calor e eu queria... O tecido também é bem bonito, esse tecido que eu usei um crepe. Ele não é um crepe muito fino, ele é um pouquinho mais grossinho, mas ele não é tão grosso também. Né? Então o tecido já era bonito, eu não quis colocar muita coisa nele, né? Eu acho que só o tecido fala por si só. Eu coloquei os bolsos, resolvi colocar o bolso, como eu estava trabalhando com listrado, eu coloquei o bolso no sentido horizontal da listra, então ficou bem legal esse efeito. Eu acho que uma falha minha, depois do projeto pronto, que eu percebi, é eu ter colocado o zíper nas costas. Eu acho que o zíper eu deveria ter colocado do lado, porque imagina assim, a pessoa tá no shopping, quer ir no banheiro, vai ter que abrir o zíper aqui nas costas, pode ser um pouco incômodo, né? Então eu deveria ter colocado o zíper na lateral. Esse zíper é para colocar caso você não consiga entrar, né? Então de repente dá para provar e ver se é necessário. Porque de repente se você fizer talvez o decote um pouco maior, você vai conseguir vestir ele sem zíper também, tá? Eu acho que tudo é uma questão de ir provando e ver se é necessário. Tá? O acabamento eu fiz com viés, como vocês viram, e o listrado no viés também fica bem legal. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre quando eu estava fazendo a modelagem foi sobre a pence, né? Então a pence, como que a gente faz essa pence? A gente escolhe a parte mais curva da cava, tá? No caso é aqui a parte mais curva da cava. Tem que tomar cuidado para não fazer muito perto aqui dessa lateral. Aqui eu fiz ela com 11 centímetros e aqui eu fiz ela com 1,5. Então vocês podem fazer essa pence com 2 centímetros, ou dependendo assim, se você tem um busto muito grande, talvez você vai ter que fazer essa pence com 3 centímetros, tá? Essa medida aqui, esse sentido que a pence vai, ela vai sempre para o sentido do meio do busto, né? Então vamos supor, o mamilo é aqui, ó. Então essa pence ela tem que ir para esse sentido do mamilo, tá? Eu acho que deu para entender. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.